Enchei-vos do Espírito Santo, por John Piper. O apóstolo Paulo ordena em Efésios 5,18 que sejamos cheios do Espírito. Portanto, quero tentar responder a duas perguntas hoje. O que significa ser cheio do Espírito? E como podemos ser cheios do Espírito? Acho que pode ajudar você a me seguir se eu lhe disser desde o início para onde estou indo. Então vou começar com minhas conclusões e depois dar o suporte bíblico. Acho que ser cheio do Espírito significa basicamente ter grande alegria em Deus. E como a Bíblia ensina que a alegria do Senhor é a nossa força, Neemias 8:10, também significa que haverá poder nessa alegria para vencer os pecados que assediam e para ousar no testemunho. Mas, basicamente, significa alegria radiante, porque o Espírito que nos enche é o Espírito de alegria que flui entre Deus Pai e Deus Filho por causa do deleite que eles têm um no outro. Portanto, ser cheio do Espírito significa deixar-se envolver pela alegria que flui entre a Santíssima Trindade e amar a Deus Pai e a Deus Filho com o mesmo amor com que se amam. E então, em resposta à segunda pergunta, a maneira de ser cheio do Espírito é confiar que o Deus da esperança realmente reina, que nenhum pardal cai no chão sem sua vontade, Mateus 10:29, e que ele dirige o mundo para você e para todos os que confiam em sua palavra. Ao crer nisso, você será cheio do Espírito Santo e de alegria. Com a disseminação do pentecostalismo neste país e no terceiro mundo, tem havido muita discussão sobre as frases do Novo Testamento cheio do Espírito e batizado com o Espírito. Sinto alguma obrigação, portanto, hoje, não apenas para interpretar Efésios 5:18 em seu contexto imediato, mas também para orientar o que digo no ensino mais amplo do Novo Testamento. A frase batizar no ou com o Espírito Santo foi aparentemente cunhada por João Batista. Todos os nossos 4 evangelhos registram que ele disse: "Eu vos batizei com água, mas ele, isto é Jesus, vos batizará com o Espírito Santo." Mateus 3:11, Marcos 1:8, Lucas 3:16 e João 1:33. Os únicos 2 escritores do Novo Testamento que se referem em outro lugar à frase batizar com o Espírito Santo são Lucas, no livro de Atos, e Paulo em 1 Coríntios. Lucas se refere a ela 2 vezes, citando João todas as vezes, Atos 1:5 e Atos 11:16. E Paulo se refere a ela uma vez, 1 Coríntios 12:13. Mas não acho que Paulo e Lucas usem essa frase para se referir à mesma coisa. Para Paulo é virtualmente idêntico à regeneração ou novo nascimento, que é conversão. Vou tentar mostrar muito brevemente por que penso isso. Primeiro, nunca devemos presumir que uma frase em particular significa exatamente a mesma coisa em todos os lugares em que ocorre nas Escrituras. Uma boa interpretação permite que uma palavra ou frase signifique o que quer que o contexto imediato exija. O que realmente importa nas Escrituras não é que uma frase em todos os lugares tenha o mesmo significado, mas que a realidade que uma frase descreve não contradiga outras descrições da realidade na Bíblia. Portanto, Paulo e Lucas não precisam usar a frase batizados com o Espírito exatamente no mesmo sentido. Paulo usa a frase apenas uma vez. Ele diz em 1 Coríntios 12:13, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim é com Cristo. Porque todos nós fomos batizados em um Espírito, em um só corpo, judeus ou gregos, escravos ou livres, e a todos foi dado beber de um Espírito. De acordo com esta única referência, Paulo concebeu o batismo no Espírito como o ato pelo qual o Espírito nos tornou membros do corpo de Cristo. Uma vez estávamos separados de Deus, separados de Cristo, Efésios 2:12. Mas então o Espírito Santo nos envolveu e nos trouxe a vida, unindo-nos ao Cristo vivo e, portanto, ao seu povo em um só corpo. Este é um evento único.
Isso nunca é repetido e em nenhum lugar Paulo ou Lucas admoestam um cristão a ser batizado pelo Espírito. Mas Lucas parece ao homem algo diferente pela frase, ou seja, algo essencialmente o mesmo que ser cheio do Espírito, que não é um evento de uma vez por todas para Lucas e para Paulo, mas uma ocorrência contínua ou repetida. A evidência disso vem do livro de Atos. Em Atos 1, versos 4 e 5, Lucas relata que Jesus, pouco antes de ascender ao Pai, disse a seus apóstolos para ficarem em Jerusalém e aguardarem a promessa do Pai, que vocês ouviram de mim, porque João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Esta foi uma clara referência ao Pentecostes. Mas quando Pentecostes chega no capítulo 2, ouça como Lucas o descreve. Chegado o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento forte e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. E apareceram-lhes línguas como de fogo, distribuídas e pousando sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Jesus promete no capítulo 1 que eles serão batizados pelo Espírito, e Lucas descreve o cumprimento dessa promessa no capítulo 2 em termos do enchimento do Espírito Santo. No entanto, sabemos de Atos 11, 15 a 17 que Lucas vê o Pentecostes como um batismo com o Espírito. Ele relata lá como Pedro descreveu sua pregação aos gentios na casa de Cornélio. Quando comecei a falar, o Espírito Santo caiu sobre eles, assim como sobre nós no começo. E lembrei-me da palavra do Senhor, como ele disse: João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Se Deus deu a eles o mesmo dom que deu a nós que cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para poder resistir a Deus? Portanto, este último derramamento do Espírito sobre os gentios, em Atos 10, 44 e seguintes, é equiparado ao primeiro derramamento pentecostal e ambos são explicados como um batismo com o Espírito. Portanto, Lucas vê o que aconteceu no Pentecostes como um batismo com o Espírito e um enchimento com o Espírito. Uma vez que Lucas se refere mais tarde aos discípulos sendo cheios novamente, Atos 4, 8, 31 e Atos 13, 4, mas nunca se refere a eles como sendo batizados novamente com o Espírito. Parece-me que para Lucas, batismo com o Espírito refere-se ao enchimento inicial pelo Espírito depois que uma pessoa confia em Cristo. Eu não acho que Lucas equipare batismo pelo Espírito com regeneração como Paulo faz. Isso significaria que todos os apóstolos que, com a ajuda de Deus, haviam confessado que Jesus era o Cristo, Lucas 9:20, Mateus 16:17, e o viram vivo após sua ressurreição e tiveram suas mentes abertas por ele para entender as Escrituras, Lucas 24:45, estavam de fato mortos em delitos e pecados e escravizados à carne durante todo o seu tempo com Jesus e até a manhã de Pentecostes. Se perguntássemos a Lucas, é isso que você quer dizer? Acho que ele diria, oh não, eles já haviam nascido do Espírito, assim como todos os grandes santos do Antigo Testamento, mas ainda não haviam experimentado ao máximo o que Deus poderia fazer por meio deles por seu Espírito. Mas agora que Cristo veio e por meio de sua morte e ressurreição adquiriu todas as bênçãos de Deus, é o propósito de Deus chamar todo o seu povo para experimentar a plenitude do Espírito Santo. Quando uma pessoa experimenta pela primeira vez essa plenitude do Espírito, é isso que Lucas quer dizer com ser batizado com o Espírito. Agora estamos bem no centro da controvérsia carismática e quero tentar resolver algumas coisas e deixar você saber onde estou e por que acho que essa postura é bíblica. O que está claro até agora é pelo menos o seguinte: se alguém lhe perguntar, você foi batizado com o Espírito Santo? Sua primeira resposta deve ser, o que você quer dizer com batismo com o Espírito Santo? Muitos de nossos argumentos poderiam ser evitados se apenas começássemos definindo nossos termos.
Suponha que a definição que eles deram foi esta: batismo com o Espírito Santo é uma experiência que você tem com Deus após a conversão, na qual o Espírito Santo cai sobre você de tal maneira que seu coração explode no pronunciamento de línguas, algum discurso estático ou idioma desconhecido. Qual seria a nossa resposta então? Alguns de nós diriam: sim, quero enfatizar aqui, porém, que não rejeito a validade do dom de línguas para os nossos dias. É errado insistir que eles são uma parte necessária do batismo do Espírito. Não é errado insistir que eles são uma possível parte dessa experiência hoje. Quando eu estava no ensino médio, ouvia o Sr. Dehan no rádio. Certa manhã, eu estava em meu quarto ouvindo-o tentar argumentar com base no Novo Testamento que os chamados dons de sinais, como línguas, milagres e curas, foram planejados por Deus para terminar no final da era apostólica, de modo que eles não são mais válidos hoje. E posso me lembrar, mesmo naqueles primeiros anos, dizendo a mim mesmo: Sr. Dehan, esses argumentos não são válidos. Tudo que você pode mostrar é que, se não há línguas hoje, você pode ver algumas razões possíveis para isso. Mas agora voltemos à pessoa que está perguntando se você foi batizado com o Espírito. Se ele usa a definição de Paulo e quer dizer, você foi unido a Cristo pelo Espírito, de modo que faz parte do seu corpo, 1 Coríntios 12:12, então a resposta de todos os crentes deveria ser, sim, eu realmente fui batizado com o Espírito. Se ele usa a definição de Lucas e quer dizer, você já foi tão cheio do Espírito Santo que transbordou de alegria, teve vitória sobre os pecados que o assediavam e foi ousado para testemunhar, então a resposta deveria ser e poderia ser sim para todos os cristãos, mas provavelmente não será. O apóstolo Paulo ensinou que existe um bebê em Cristo e ele contrastou com o bebê em Cristo a pessoa que é espiritual. 1 Coríntios 13:1. Agora, tanto Lucas quanto Paulo teriam concordado que o que esse novo e vacilante bebê em Cristo precisa é de um grande derramamento do Espírito Santo em sua vida. Paulo teria chamado essa experiência de ser cheio do Espírito. E Lucas teria concordado, mas também teria chamado essa primeira experiência da plenitude do Espírito de batismo do Espírito Santo. Portanto, embora a frase batizado com o Espírito seja usada de maneira diferente por Paulo e Lucas, eles veem a necessidade do homem e a ação de Deus como basicamente a mesma coisa. Talvez um outro esclarecimento de algum ensinamento pentecostal deva ser mencionado. Às vezes, somos instados a buscar uma segunda bênção ou uma segunda experiência do Espírito depois de nossa experiência inicial de conversão. Duas coisas precisam ser ditas. Primeiro, a bênção da plenitude ou batismo do Espírito Santo pode ocorrer no momento da conversão e não deixar nada ser buscado, exceto sua preservação e crescimento ou repetição. Segundo, mesmo que a pessoa não experimente a plenitude do Espírito na conversão, as coisas a serem buscadas não são a segunda bênção, como se essa experiência fosse o fim de nossa busca espiritual. O que devemos buscar, e isso se aplica a todos os cristãos, é que Deus derrame seu Espírito sobre nós tão completamente que sejamos cheios de alegria, vitoriosos sobre o pecado e ousados para testemunhar. E as maneiras pelas quais ele nos leva a essa plenitude são provavelmente tão variadas quanto as pessoas. Pode vir em uma experiência tumultuada de êxtase e línguas, pode vir através de uma experiência tumultuada de êxtase e sem línguas, pode passar por uma crise de sofrimento quando você se abandona totalmente a Deus, ou pode vir gradualmente por meio de uma dieta constante da palavra de Deus, oração, comunhão, adoração e serviço. Seja como for, nossa primeira experiência da plenitude do Espírito é apenas o começo de uma longa batalha para permanecermos cheios do Espírito. E isso nos leva a Efésios 5:18, onde o tempo presente do verbo em grego significa exatamente isso: persista em ser cheio do Espírito. Vamos examinar o contexto para ver mais especificamente o que isso significa. Efésios 5:15-18. Veja bem como você anda.
não como insensato, mas como sábio, resgatando o tempo, porque os dias são maus. Portanto, não seja tolo, mas entenda qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, porque isso é libertinagem, mas enchei-vos do Espírito, dirigindo-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, sempre e por tudo, dando graças em nome de nosso Senhor Jesus Cristo a Deus Pai. O contraste com a embriaguez é a chave aqui. Para que as pessoas vão ao álcool? Para um happy hour. Todos queremos ser felizes, mas há um problema. Os dias são maus. Observe a lógica dos versículos 16 a 18. Os dias são maus. Portanto, não sejam tolos, mas entendam qual é a vontade do Senhor e não se embriaguem, mas sejam cheios do Espírito. Para onde você vai quando os dias são ruins, quando você está com medo, desanimado, deprimido ou ansioso? Paulo nos roga, não recorra ao álcool, recorra ao Espírito. Qualquer coisa de valor que o álcool possa lhe trazer, Deus, o Espírito Santo, pode trazer mais. Há pessoas que não conseguem começar a assobiar uma música alegre ou cantar uma música no trabalho porque estão muito tensas e ansiosas com a vida. Mas mais tarde, na taverna, com alguns drinks no bolso, eles podem se abraçar, cantar e rir. Todos nós desejamos ser despreocupados, desinibidos, felizes. E a crescente tragédia de nossos dias, como nos dias de Paulo, é que um número crescente de pessoas, mesmo cristãos, acredita que a única maneira de encontrar essa liberdade infantil é drogando-se com álcool ou outros alucinantes. Tal comportamento desonra a Deus e por isso Paulo diz, existe uma maneira melhor de lidar com os dias maus, ser cheio do Espírito, permanecer cheio do Espírito. E você conhecerá a alegria inigualável que canta e faz melodia ao Senhor. O significado fundamental de ser cheio do Espírito é ser cheio da alegria que vem de Deus e transborda no canto. E Lucas também concordaria com isso, porque ele diz em Atos 13:52, os discípulos ficaram cheios de alegria e do Espírito Santo. Certamente, uma das marcas de uma pessoa cheia do Espírito é que ela é fortalecida para testemunhar em face da oposição. Atos 4:8, Atos 4:31, Atos 7:55 e Atos 13:9. Mas a razão para isso é que a alegria do Senhor é a vossa força. Neemias 8:10. Quando você está feliz em Deus, você é uma testemunha forte e corajosa de sua graça. Então, repito, qualquer alegria ou paz que você encontre no álcool, o Espírito de Deus pode lhe dar mais. Até o salmista do Antigo Testamento experimentou isso. Ele diz no Salmo 4, versos 7 e 8, Tu, ó Senhor, puseste mais alegria em meu coração do que eles quando abundam seus grãos e vinho. Em paz me deitarei e dormirei, pois só Tu, ó Senhor, me fazes habitar em segurança. E esse salmo nos leva agora à nossa questão final e muito importante de como podemos obedecer a esse mandamento para sermos cheios do Espírito. Estamos na mesma situação que estávamos na semana passada. Somos ordenados a estar cheios, mas não somos um enchimento, o Espírito é. A resposta a esta situação no Novo Testamento é que Deus ordenou que nos movamos em nossa vida com plenitude por meio da fé. O caminho que o Espírito abre através da selva de nossas ansiedades para a clareira da alegria é o caminho da fé. Lucas diz de Estevão em Atos 6:5 que ele era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. E ele diz de Barnabé em Atos 11:24 que ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Os dois andam juntos. Se uma pessoa estiver cheia de fé, ela ficará cheia do Espírito, o Espírito de alegria e paz. O texto mais importante nos escritos de Paulo para mostrar isso é Romanos 15:13, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, acreditando que pelo poder do Espírito Santo vocês serão ricos em esperança. Observe que é em ou por acreditar que somos cheios de alegria e paz. E é pelo Espírito que abundamos em esperança.
Quando juntamos essas duas metades do versículo, o que vemos é que, por meio de nossa fé, nossa crença, o Espírito nos enche com sua esperança e, portanto, com sua alegria e paz. E claro, visto que a esperança é uma parte tão essencial de ser cheio de alegria pelo Espírito, o que temos que acreditar é que Deus é, como Paulo diz, o Deus da esperança. Temos que firmar nossa fé em tudo que Ele fez e disse para nos dar esperança. Ninguém fica cheio do Espírito o tempo todo. Ninguém é sempre totalmente alegre, submisso a Deus e capacitado para o serviço. Mas esse ainda deve ser nosso objetivo e nosso grande anseio. Como um cervo anseia pelas correntes das águas, assim minha alma suspira por ti, ó Deus. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Salmo 42, versos 1 e 2. Mas, para saciar essa sede, devemos lutar a luta da fé. Devemos pregar às nossas almas um sermão de esperança. Por que estás abatido, ó minha alma? E por que estás inquieta dentro de mim? Espera em Deus, pois eu o louvarei novamente. Ele é a minha ajuda e meu Deus. Salmo 42, versos 5 e verso 11 e Salmo 43, verso 5. Devemos colocar diante de nossa própria alma o banquete das promessas que Deus nos fez e alimentar nossa fé ao máximo. Então pode ser dito de nós como foi de Estevão e Barnabé: eles foram cheios de fé e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos.